Boa noite, meus amigos. Bem-vindos à nossa live das quintas-feiras. Hoje, começando um pouquinho mais cedo por conta do fuso horário. E nós vamos abordar o tema da semana que seria, abordado semana passada, que seria o tema de dor abdominal. A dor abdominal é um capítulo, tanto quanto difícil, da prática médica. Imaginando que o abdômen é conhecido como muitos clínicos ou cirurgiões gerais, cirurgiões de abdômen, cirurgiões de aparelho digestivo, como a caixa de segredos, porque naquele pequeno espaço ali que é o abdômen, ele engloba uma série de órgãos e sistemas, órgãos maciços, órgãos ocos, os intestinos são ocos, entre outros órgãos maciços como fígado, baço, pâncreas, rins. Então, na realidade, existe uma série de órgãos envolvidos ali, enrolados ali, vamos dizer assim. Só o intestino entre o delgado e o grosso tem em torno de 10 a 12 metros. Vocês imaginam, então, o intestino, por exemplo, qualquer problema em algum lugar intestinal, dependendo do sítio, pode dar dor em qualquer lugar do abdômen. Então, isso realmente cria algumas dificuldades diagnósticas. Eu me lembro de um fato bizarro e engraçado. Pelos anos de 1965, quando eu fazia o meu vestibular para medicina, nós tínhamos um professor de física muito inteligente, muito excêntrico, se tornou depois uma pessoa pública. Posso falar o nome dele porque me traz excelentes recordações. O professor Enéas Carneiro, aquele quem tem mais de 45, 50 anos sabe de quem eu estou falando. É o Enéas, daquele bordão, meu nome é Enéas. Foi candidato a alguns cargos políticos, e ele era uma pessoa extremamente inteligente, e ele, durante uma das aulas dele, ele contou a experiência pessoal quando ele estava fazendo curso de medicina, estava no 5º ano da faculdade, e começou a trabalhar no pronto-socorro. Normalmente, no 5º e no 6º ano da faculdade, nós fazemos chamamos de acadêmico bolsista, você dá plantão nos pronto-socorros, de acordo com a sua classificação na prova de aplicação, e ele então se deu conta de atender o primeiro paciente com dor abdominal. Ele ficou totalmente perdido, porque começou a pensar, era muito inteligente, pensamento rápido, podia ser o fígado, apendicite, não sei o que, dor no baço, estômago, ele naquele dia ele saiu dali, desistiu de fazer faculdade de medicina, trancou a matrícula e foi se desenvolver em física. Uma pessoa extremamente inteligente, ele é muito culto e tudo. E realmente essa experiência que ele contou para a gente, ficou muito marcada na minha mente, e na prática médica a gente pode ver isso. Então vamos deixar de contar a história e passar objetivamente a situação. Então o abdômen, a dor abdominal, ela precisa ser vista com um certo carinho, porque pode ser uma coisa muito simples, como uma cólica de gases, quando uma dor de estômago, ou pode ser uma tempestade abdominal, alguma coisa que termine até em cirurgia. Então, para os médicos em geral, é importante saber se há uma situação que se chama de abdômen agudo. Abdômen agudo é uma situação em que a pessoa tem uma dor abdominal, que alguns exames que são feitos clínicos e alguns achados, alguns sinais que você procura, podem fazer pensar que aquele abdômen pode ser um abdômen cirúrgico. Então, há de se ter certeza disso. Hoje em dia, com o advento de tomografia, ressonância, uma série de exames propedêuticos além da história, exame físico, laboratório, você tem uma facilidade diagnóstica muito maior do que tinha há muito tempo atrás. E então tudo isso entra, principalmente é preciso o médico saber qual o paciente que ele vai mandar para casa, que parece uma coisa simples, um quadro de um gastroenterite, uma diarreia com dor abdominal, e tem a história de que comeu alguma coisa que não estava bem e tudo, ou uma dor que não passa, associada com vômitos, e suor frio, queda de pressão. Então são sinais, alguns sinais do abdômen de defesa, o abdômen fica contraído, a musculatura fica contraída automaticamente, e aí você precisa internar esse paciente e terminar a investigação, chamar às vezes o cirurgião, de acordo com os achados que vão sendo encontrados. Então, basicamente, tem muitas possibilidades, então não adianta querer falar em todas as possibilidades, vamos perder muito tempo aqui. A ideia não é dar aula de medicina para ninguém, apenas orientar
os pacientes, né? Por exemplo, quando você tem um paciente jovem com uma dor que fica no lado direito do abdômen embaixo tem que pensar para afastar a apendicite. É uma doença que dá em jovem, começa com dor às vezes na boca do estômago, depois vai para o lado direito embaixo, perto da virilha, então isso é uma suspeita. Tem que fazer exames para complementar isso, exame de sangue, de imagem, para definir o que é. A pessoa de mais de 45, 50 anos, ou mais idosa ainda, que tem uma dor na fossa ilíaca esquerda, na parte baixa do abdômen à esquerda, e tem sinais de defesa no abdômen, tem que se pensar numa diverticulite. Também, em geral, uma doença que se trata, na maior parte das vezes, com tratamento clínico, dieta, antibiótico, né, repouso alimentar, e raramente tem um quadro muito grave com rompimento do divertículo que precisa de uma cirurgia de imediato. Existem, por exemplo, o paciente alcoólatra. Você sabe que ele é alcoólatra, já conhece ele de algum tempo, e aparece com uma dor da boca do estômago que não passa com nada, não passa com analgésico, não passa com bolsa quente, não passa com nada, com vômito, mal-estar. Tem que se pensar em pancreatite, que é uma doença grave, potencialmente fatal, que é muito comum nos alcoólatras. Então, são as coisas que vão ajudando o médico a orientar cada caso de acordo com o que ele vem trazendo da bagagem, não é? Existe também uma coisa interessante que é o chamado pseudo-abdômen agudo, que são os falsos abdômenes agudos, quer dizer, o paciente que vem com um quadro que parece um abdômen cirúrgico e a investigação mais detalhada de tudo define que não é nada cirúrgico, é uma coisa que se trata medicamente, clinicamente, não é? Alguns exemplos só para citar, uma pneumonia de base no lobo inferior direito, principalmente em crianças e jovens, se apresenta às vezes com febre e dor na altura da região do apêndice, do lado direito, que pode confundir. O paciente com acidose no sangue, por exemplo, o diabético que descompensa rapidamente, o paciente que vai com glicose acima de 800, 1000 subitamente, com ciência renal de instalação aguda, a acidose no sangue produz uma irritação no peritônio que, você examinando, o paciente tem dor e tem sinais de defesa, como se fosse um abdômen cirúrgico. Investigação mais detalhada vai ver que é uma coisa ou outra, então ele tem que tratar o descontrole clínico, né, que aconteceu, desconforto clínico. As viroses ganglionares, principalmente em criança e jovem, né, tem quadros virais que dão febre, gânglios geral que palpáveis no pescoço, debaixo do braço, nas virilhas. Às vezes tem gânglios retroperitoneais atrás do peritônio que crescem perto da região do apêndice, irritam aquela região com irritação do peritônio e muitas vezes é confundido com apendicite. Então tudo isso tem que ser guardado para evitar que se opere uma pessoa desnecessariamente. Então tem que ser visto com bastante prudência, né? Finalmente o herpes zoster, que é já falamos sobre isso em algumas outras lives, a doença viral neurocutânea, né? Ela começa em geral da raiz da medula, que vem para o tórax ou para o abdômen. São os lugares mais comuns. Às vezes, curiosamente, em vez de começar nas costas, começa no pé do abdômen, do lado direito, uma dor excruciante que não passa com nada. A pessoa não deixa tocar o lugar que é muito, muito sensível e até aparecer as lesões típicas, pode simular um quadro cirúrgico, então tem que ser visto com muito cuidado. Isso são só algumas ideias, alguns tipos, alguns exemplos diagnósticos, né, para vocês entenderem o quão difícil às vezes é um quadro de dor abdominal. A experiência do médico, a sua capacidade de discernir, tomar uma boa história, examinar, observar o paciente, vai, em geral, definir, ouvir uma opinião cirúrgica, vai definir para que lado o paciente vai encaminhar. Ok, meus caros, vamos ficando por aqui. Na semana que vem já estamos de volta ao Brasil, vamos voltar às nossas lives das 8 horas da noite da quinta-feira. E na semana que vem, na segunda-feira, vamos colocar uma chamada sobre o tema da próxima sessão. Um abraço para todos aí, até para a semana.